Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra, meu amigo, momento sagrado, momento especial, minha amiga. Eu espero, olha, eu sou muito sincero e eu queria te dizer que eu amo a Bíblia. Eu sou apaixonado pela palavra, porque eu creio piamente que este livro, mesmo sendo papel, ele é um livro espiritual. Ele é a voz de Deus, Ele é o poder de Deus para alimentar o nosso coração, Ele é o poder divino para restaurar as nossas vidas. Estamos aqui na série Aprovados ou Reprovados, diante do tribunal, do juízo do juiz. E agora então, o nosso sexto tema, estamos quase terminando a série, amanhã a gente termina, mas hoje eu quero te convidar para conhecer a maravilhosa experiência dos aprovados diante do tribunal, diante do juízo. Você viu ontem, que tristeza, né? Diante de Jesus, o juiz, a salvação, o jovem rico, ele rejeitou a salvação diante da pessoa de Jesus. Ele não quis se entregar por completo a Jesus. Para seguir a Jesus, você precisa desapegar das coisas desta vida e se apegar por completo ao Senhor Jesus. Tema de hoje, aprovados no tribunal. Vamos ver? Primeiro texto, eu quero te chamar para Isaías. Porque Isaías ele vai à presença de Deus. Olha, não se esqueça, na presença de Deus, na presença do tribunal. Na presença de Deus, na presença da aprovação, da salvação, da oportunidade de ser feliz. Então, busca diariamente. Buscar-me-eis e me achareis, Jesus diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus fala isso, ok? Então vamos lá, Isaías no capítulo 6, Isaías ele tem uma visão de como se estivesse na presença de Deus, e ali no santuário, sabe que não tem como, diante da santidade, a pecaminosidade ela aparece. Aí a gente vê a grande diferença entre Deus e nós. E Isaías viu isso. E quando ele viu isso, no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, eu estou condenado, a minha vida está irregular, eu não conseguirei estar salvo. Mas aí o que acontece? Naquele momento que ele recebe um impacto, que ele ouve a voz do Espírito, ele confessa o seu pecado. Ele confessa o pecado do povo. E ele aqui mostra arrependimento. E ele clama agora pela misericórdia divina. E então a Bíblia diz para nós que um dos serafins traz uma brasa e toca no seu lábio. Símbolo de que tocou na alma dele. Tocou em seu coração. E ele foi o quê? Perdoado. Olha o que a Bíblia diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Vá, Jesus, amigo, e você vai ser perdoado, mas vá sinceramente, tá bom? Nós vamos ver daqui a pouquinho um texto muito interessante, o que acontece com aquele que confessa o seu pecado. Bora. Eu quero te convidar para a experiência de Davi. Aliás, primeiro vamos ver aqui o texto, Provérbios 28 e o versículo 13. Nós já lemos esse texto ontem, mas uma parte dele. A parte maravilhosa, a parte triste é aquela que diz: o que encobre as transgressões, ele será reprovado, jamais prosperará. E na metade do verso diz: mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que coisa maravilhosa! Que experiência fantástica é a daquele que confessa o seu pecado, aquele que deixa o pecado, ele alcança a graça maravilhosa. E foi isso que aconteceu com Davi. Abra a Bíblia aí em Salmo 51. Você conhece a história de Davi? Davi, que coisa terrível que ele fez, né? Ele olhou o pasto do vizinho, né? Achou que era mais verde. Ele foi lá então e convidou e trouxe a esposa do vizinho, Urias, e ele então pecou. Ele cometeu adultério, ela ficou grávida. E mais ainda agora, ele manda matar Urias. E ele paga um preço muito alto.
Sabe, quando o Espírito Santo alcança o nosso coração, ele nos convence do pecado e nós sentimos o peso do pecado. E ele vem e ele coloca o arrependimento no nosso coração. Sabe para quê? Para nós confessarmos, para nós nos arrependermos e para nós clamarmos a misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu com o salmista Davi. Salmo 51, o versículo 1 diz assim, no final do verso: apaga as minhas transgressões. Aí ele vem agora, verso 3, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante. Eu não consigo viver sem esse peso da condenação. Mas ele continua, e ele diz: lava-me, no verso 2, completamente da minha iniquidade. Tira isso da minha consciência, do meu coração. Ele chega no verso 4, ele diz: eu pequei contra o Senhor. Não foi contra Urias, foi contra o Senhor. E agora então, no verso 7, ele diz o seguinte: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o verso 7 diz o seguinte, é o último: purifica-me e ficarei. E no verso 10, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que clamor, que sinceridade, que desejo de ser aprovado por Deus no tribunal. E a sua consciência era o Espírito Santo que vinha ao seu coração para lhe trazer a condenação. Porém, ele não aceitou a condenação, ele queria a aprovação. Ele queria a restauração, ele queria o perdão para o seu pecado. E agora no Salmo 106 e o versículo 4, ele diz: Senhor, visita-me com a tua salvação. Senhor, não... O texto é muito maravilhoso. Olha o que diz, Salmo 106 e o versículo 4. A palavra de Deus é cheia de experiência daqueles que realmente desejaram a salvação. Salmo 106 e o verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, não te esqueça de mim, visita-me com a tua salvação. Convida hoje Jesus para te visitar. Convida o Espírito Santo para trazer a presença de Jesus, porque aí a salvação virá e haverá alívio. Você não tem que continuar com peso de consciência, porque se você confessar e deixar, você vai alcançar o alívio, a misericórdia de Deus. Você vai ser aprovado, amém? Vamos orar? Senhor bom Deus, nós queremos ser aprovados hoje, aqui e agora. Perdoa, Senhor. Aceita a nossa confissão. Conceda-nos o coração, um alívio para a alma. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.